Fala aí. Fala aí, velho. Bom Hoje eu demais. vou ficar com as mãos de fora aqui do. Você tá um pouquinho cortado do olho para cima. Se pudesse descer mais um pouco, pelo menos para mim aqui. Tá ótimo. Beleza? Bom demais, cara. Tomei o suporte aqui para não ter que, para não acontecer nenhuma catástrofe, É, nenhum quarto bagunçado, nem nada, tá ligado? você fixou o comentário aí? Cara, era antes de começar a live? Não, não. Depois. Não, então, depois que sai, é porque na hora que tá saindo da live, na hora que encerra, aí tem a opção Ah, de fixar e de colocar a imagem de capa. entendi. Carol aí. Bora, Bora começar então? bora. Fala aí do Então, tema de hoje. eu acho que assim, é sempre bom a gente contextualizar um pouco o tema para depois a gente entrar no conteúdo, né? Exato. Então, aplicativo online ou offline? Uhum. A gente está abordando esse tema porque a gente vê que é muito polêmico quando a gente vai vender até o Qualitab para alguns dos nossos clientes ou para potenciais clientes, e a gente vê que eles sempre perguntam, mas o seu aplicativo é offline ou é online? Uhum. E na construção civil tem-se essa preocupação, né? Aham. Sempre, na hora de contratar um software, um aplicativo, coisa que na maioria dos outros setores não se preocupam, porque a maioria são online, né? Aham. E aí eu já gostaria até de entrar com uma pergunta, que após dito isso, por que hoje em dia todos os aplicativos não são offline? Então, Não eu é vou responder. exatamente uma verdade suprema, né? Mas. Não, não, porque todos os aplicativos não são online. Então, assim, tem muito aplicativo que ele funciona de maneira offline. Tem aplicativos que são completamente offline. Tudo que você tem Uhum. que fazer é baixar ele. Por exemplo, como exemplo dos jogos, né? Tem vários jogos de celular, jogo da cobrinha, de acertar bolinha nas caixinhas Aham. para quebrar caixinha, enfim. Esses Aham. jogos, o passatempo, o Sudoku, eles são aplicativos 100% offline. Por quê? Porque nunca vai ter que ter uma troca com algum portal, com alguma coisa. E Uhum. quando eles têm uma atualização, a loja já atualiza automaticamente, né? Sim. No caso da construção civil, e aí vamos falar especificamente do Qualitab, é, antes de entrar nessa, eu vou colocar o extremo oposto, que é os aplicativos 100% online. Por exemplo, o Uhum. Instagram. Você só consegue Aham. mexer no Instagram se Ele você tiver baixa ali um internet. pedacinho do feed e depois não E carrega ele mais. só abre um pedacinho do feed se você tiver atualizado o aplicativo, se você tiver online. Se não, ele vê a última vez que você está online, Aham. abre aquilo que já estava carregado, que é a memória cache ali do aplicativo, e ele Aham. exibe o que você já tinha carregado. Ou seja, há a necessidade de uma interface de dados para o aplicativo funcionar 100%, né? Sim. E o caso do Qualitab, já aí, a grande maioria dos apps da construção civil, eles funcionam das duas maneiras, né? Online e offline. Por que Sim. isso? Porque, É, o porquê você vai passar ele aqui, mas eu te falo o seguinte, quando a gente conversou e o tema ia ser esse, cara, eu pensei assim, pô, não me imaginei depois, sei lá, de 4 anos discutindo esse tema ainda, né? Eu achei que a gente exato, fosse exato. estar online, assim, até. Eu lembro da gente fazendo o app do. Você vai falar sobre, mas a gente fazendo o app do offline, do FVS, e vendo que não tinha jeito de não ser offline, né? Eu pensei, não, Exato. pelo menos esse aqui vai ser o último a ser offline, e não foi, né? Exatamente. E a gente sempre espera pelo melhor, mas se prepara para o Uhum, pior, né? Então, assim, uhum, o porquê de ser offline, no caso do Qualitab, e aí já até respondendo outra pergunta, que foi se o Qualitab é online ou offline. O Qualitab ele é um app que ele
precisa ser carregado online, ou seja, as informações precisam ser transferidas do portal, né? Mas ele funciona offline, ou seja, uma vez carregadas aquelas informações, você pode fazer inputs, você pode tirar fotos, gravar áudios, fazer verificações, enfim, tudo registrado com o usuário que está logado, todas as informações disponíveis, mas há aquela necessidade de transferência de dados, né? E Exato. ao preencher esses dados, ao coletar dados, há a necessidade da transferência de volta para o portal, né? Que é a parte online do sistema, ou seja, para gravar essas informações. Uma vez que está no portal, aí está seguro, porque já foi espalhado para vários bancos de dados, enfim. Por isso o Qualitab ele é online e offline. Por que que ele precisa ser offline? Mesmo Aí dentro que da tá. cidade, aí é que tá. Ele nasceu offline, ele nasceu com o intuito de ser offline, primeiro porque há 5 anos atrás, quando ele começou a ser pensado, a infraestrutura não estava tão avançada, né? Assim, eram poucos os lugares onde você tinha um sinal 4G melhor, mesmo dentro da cidade, né? Ele foi feito para tablet, não foi feito para smartphone, o que dificultava ainda, o cliente teria que contratar uma internet para colocar. E hoje, com a evolução, né, da versão 2.0 em diante, o Qualitab já está funcionando, tanto o Planta Guia, quanto o RAS, quanto tudo em smartphone, quanto Sim. o RDO, todos os nossos módulos, né? Então, a nossa preocupação foi migrar para o smartphone e não migrar para o online. Por quê? Porque o smartphone ele é de uso pessoal de todo mundo hoje, até a pessoa que não tem a menor condição tem um smartphone ali. Hoje em dia está mais barato para as empresas, né? A atualização do Android, então a gente migrou para o smartphone, que facilitou. E aí, quando a gente pensou em ir para o offline, ir completamente para o online, a gente viu que mesmo estando com smartphones, dentro das cidades tinha algumas tipologias de obra que às vezes você está no subsolo, não funciona, o sinal não chega, nem o Wi-Fi do escritório, que está lá na porta da obra, num tapume, né? Vamos pensar O aí sinal na não tem uma estrutura potência de para. parede de concreto e alvenaria estrutural, onde você tem uma gaiola de Faraday ali protegendo o sinal de chegar. Então, por essa necessidade, até dentro da cidade, a gente precisa ter a funcionalidade offline, porque o serviço não pode parar. E sem falar no campo aí, né? Vamos falar na área rural, na zona rural, é muito mais Sim. difícil você ter uma internet de qualidade, né? Mesmo com todo o desenvolvimento da infraestrutura de 5 anos para cá. Agora, cara, o ideal é que fosse todos os apps online. O ideal é que fosse. Né? Você Eu tem, do concordo. ponto de vista de segurança, de desempenho, de custo para se produzir o app. Produzir um app offline é mais caro, da manutenção, então o suporte, mensalidade que você paga. Então, um universo onde todos os apps para a construção civil, né, fossem online seria o ideal. Agora, por que eles não são? Né? Porque eles não têm condição de ser. Você falou aí de alguns desafios de sinal de internet, Wi-Fi e tal. Exato. Mas assim, uma coisa que eu estava numa outra conversa anterior, até com o pessoal da GQ, se você não pensar que você tem que distribuir um sinal de internet decente por todo o canteiro, né? Sim. Como é que você quer migrar a construção civil com a indústria 4.0 sem admitir que você vai ter que fazer isso, né? E mesmo os provedores de internet hoje em dia, você falando assim, em locais mais remotos, ou eles não têm uma internet de qualidade, e aí você vai ter que contratar uma internet particular daquelas satélite que compra os feixes, né, em satélite, e mesmo assim a qualidade não é tão boa, né? A gente vê que se for para carregar um Instagram, por exemplo, é um custo. Que envolve imagem, né? Então, às vezes, você vai tirar uma foto do canteiro ali, é uma coisa que não funcionaria muito bem.
Exato. Às vezes você vai querer abrir um projeto, a gente está falando aqui há alguns anos, você vai abrir projeto em 3D no celular, né? Então, Pois assim, é. Então, por que que serve uma obra cheia de QR Code espalhado, né? Se você não consegue ter uma conexão. sim, Essa é uma questão, né? E é igual eu te falei, eu achava que passados 5 anos ali, né? Igual você falou, desde o início da gente começar a abordar ali o primeiro produto, até hoje eu acho que seria superado e, cara, pouca coisa mudou, né? sim. Eu lembro de em 2017 já falando de 5G, de 5G, de 5G, e nós não estamos com isso ainda, né? Aqui no Brasil não, nos Estados Unidos funciona perfeitamente bem. Sim, Desde o ano sim. passado, assim, sinal até no meio do deserto. É. Não, não, Isso sem dúvida. e aí, assim, teve até um comentário, não foi nem uma pergunta, que em outros países os apps são completamente online. E aí a gente pode citar, por exemplo, o Japão, que tem a internet grátis e é uma nuvem que pega o país inteiro. Assim, claro que isso é custeado através de impostos, né, e tudo mais, mas é, a pessoa tendo qualquer aparelho, ela tem acesso à internet de alta velocidade em qualquer ponto do país, né? Uhum, uhum. Subterrâneo ou a 50 andares de altura. Teve uma outra, nessa mesma live que eu participei, a crítica ficou muito em cima da mentalidade da empresa da construção civil. E se você for Sim, pensar bem, não, cara, não é por aí. Né? Ela reage ao tanto que a tecnologia evolui. Né? Então, assim, não sim. adianta nada ela querer botar uma super internet em canteiro com robôs e tal, né? E se não vai É, o, ter sinal para isso. a gente sabe que toda tecnologia, quando ela vem ao mercado, quando ela é disruptiva ou quando ela é nova, ela vem com preço mais caro, né? Depois ela populariza e aí fica mais acessível. Eu Então, lembrei disso, cara. Eu lembrei igual assim, você. É, virada do primeiro estágio, virada lá dos anos 90 para 2000, né? Quando eu tava lá fazendo, eu lembro quando tinha que venceu a licença do software de orçamento. Aí nós ligamos, eu lembro direitinho de eu recebendo um cara da empresa que chegava lá e chuchava um cabo no computador e ali estava renovada a licença, né? é, E exato. nessa mesma empresa, foi logo no ano seguinte, quando a coisa virou um CD, né? Sim. Hoje, obviamente, está tudo online. Né? E eu lembro a resistência que foi quando a ferramenta virou completamente web, sabe? É uma época que o Thiago Planas não era nascido ainda. Mas assim, alguns meses atrás. Mas É, assim, e outra coisa que eu lembro, cara, direitinho, foi quando numa empresa também que eu trabalhava, que eu fazia estágio, quando a ERP virou uma questão online, virou uma ferramenta. Ela nem era web, mas ela dependia de parte dela, precisava de conexão, enfim, que precisou de ter uma internet no canteiro de uma obra de uma casa no Alphaville, sabe? hum. Aí a resistência que era do dono da construtora, não é possível. Então agora nós vamos ter que ter internet em obra? Não acredito numa coisa dessa. Tem que ter internet em É. obra. Era um E absurdo, hoje né? você não consegue fazer nada sem internet, né? Assim, em Exatamente. lugar nenhum. Hoje é tanta ferramenta, num canteiro simples de obra, tanta ferramenta que depende de uma conexão, né? É lógico, Sim, falando assim, no escritório. é, Eu lembro que essa empresa que eu trabalhei, nessa época, ela só tinha duas ferramentas dependendo de conexão. Era a parte ligada à folha e, se eu não me engano, alguma coisa ligada a uma ferramentinha de compras, né? sim. Bem incipiente lá atrás. Mas eu lembro direitinho, eu estava lembrando do engenheiro perguntando, agora não precisar de internet até no canteiro de obra. Isso em É. Ah, e 2002, o talvez. grande problema não é que a tecnologia não evolui, porque ela está sempre evoluindo. E também não é porque a construção civil não se adapta, né?
Mas a construção civil aqui no Brasil, e a gente já falou tanto disso nas outras lives que a gente fez, é que ela trabalha com custo muito enxuto. Então, dependendo da obra, a margem é pequena, né? E apesar de internet não ser um custo muito alto, no início, aí, quando se popularizou, tem internet, as pessoas têm um pouco de resistência. E a queixa desse patrão meu era essa mesmo. Ó, vou ter que ter um custo. Né? Vou ter que ter um custo. E é a hora que você vai ver é um custo de 100, 150 reais por mês, que no final de 2 anos de obra dá 3 mil reais. Não é o que vai fazer uma obra estourar, né? Mesmo se a gente tiver que colocar infraestrutura na obra inteira, se for uma obra muito grande, às vezes vale muito a pena, né? Então, assim, a gente olha para fora, olha para o Brasil tem muito que melhorar ainda, principalmente nessa parte de infraestrutura de telecomunicação, né? A gente vê muitos lugares aí que não tem sinal nem de telefone mesmo, quem dirá de internet. O país é muito grande também, né? Então, assim, acaba que as coisas são concentradas em grandes centros, o sinal, a infraestrutura, as antenas, né? Então, a gente esperando um pouco, eu acredito que tudo ainda vai migrar para o online, tá? Não, sem dúvida. Quando eu digo tudo, eu digo essas ferramentas que a gente usa em campo, coisa que a gente tem que estar sempre comunicando, né? Porque aí eu trago até outra pergunta agora, que eu acho que essa coube exatamente nesse momento, que de hoje em dia, como serão para os aplicativos que vão ser lançados, online ou offline? Eu diria que vai continuar tendo online e offline e os dois, tá? Por exemplo, enquanto tivemos esse problema de estrutura, de infraestrutura, né? Mas eu ainda, exatamente, eu ainda diria que a gente nunca vai conseguir cobrir 100%. Quando eu digo nunca, é assim, no futuro bem distante, eventualmente vai, mas vamos colocar aí, nos próximos 20 anos. Eu não acredito ainda que o mapa inteiro vai ter coberto por internet, tá? Posso estar muito enganado. Não vai. Acontecendo muito rápido. Mas imagina quando você quiser dar um escape para aquele lugar que não tem internet, não tem telefone, é uma fazenda, é à beira do alagoa, é uma praia distante, e você quer ainda assistir um Netflix, ou ouvir uma música no Spotify, que são aplicativos que você pode fazer o download antes, né? Pode marcar ali tudo que já tiver carregado e tiver armazenado, você vai poder ter acesso àquele conteúdo. Né? Esses jogos offline, eventualmente também, eles vão migrar para o online, mas como a gente ainda necessita dessa cobertura, eu acredito que por um bom tempo ainda existirão os aplicativos offline. E a construção civil, ela vai, que no puxa barra empurra, eu acredito, que hora que o construtor, o dono da construtora vê que não dá mais, que ele tem que contratar aquilo ali que está online, ele vai contratar, ele sai do offline e ele vai para o online. Quando ele vê que não tem opção para tapar aquele buraco que tem 20 anos que ele faz daquele jeito e dá certo, só que agora tudo mudou, né? Aí ele vai ter que mudar também. E tem vários casos, né? Igual a gente tem vários clientes, né? Que eles compram a inovação e ainda pagam por ela. Falam, não, a gente quer. E quando enxergam um certo benefício, eles investem e são pioneiros junto com a gente também. Então a gente vê esses tipos de perfil aí nos nossos clientes que basicamente a gente consegue ver como que está o pensamento da indústria inteira, né? Sim. Mas é bem interessante, cara. Cara, sim, pode falar. Não. Eu ia falar que eu não estou conseguindo acessar as perguntas. Mas, continua. Deixa eu ver aqui. Tentando achar elas aqui. Nós temos um. Júlio? Comentário. Peraí, cara, não. Falhou para mim aqui. Você falou algo nos últimos 20 segundos aí.
Ah, tá. Eu disse que foi outro comentário, não foi uma Ah, tá. pergunta. Diga. Que o Qualitab pode ser prejudicado se ele continuar offline. Eu acredito que Nossa. num futuro próximo, sim, vamos falar aí 10 anos, e Uhum. todo lugar onde a gente vai vender tenha a função online, tenha internet, eventualmente Uhum. sim. Mas enquanto a gente ainda tiver com clientes que têm obras em lugares mais afastados, vamos É, continuar no offline não, é isso que eu também. ia falar. A gente não tá por opção, né? A gente, pelo contrário, o pessoal nosso de desenvolvimento tá doido para poder tornar Tá tudo doido para ir online. para o online, exatamente. Agora, o termo que usou foi preciso, a gente vai ser prejudicado, né? Eu acho que não. Bom, hoje ele é offline, igual eu falei, não é por escolha nossa, é por necessidade Sim, dos clientes. Né? A sim, gente perde um pouco com isso, no ponto de vista de concorrência, porque o cara que tem um app totalmente online, ele é mais barato. Né? sim. Mas ele não serve para situações que o nosso serve. Ele pode servir para uma, duas situações, mas se aquele construtor decidir ir para um lugar que não tem sinal, acabou. Nesse ponto, eu acredito que a gente está tranquilo. Exatamente. Inclusive na parte de transferência de dados, né, Uhum, que isso aí foi um desafio muito grande, até a gente acertar, uhum, vamos falar, porque não é simples, tá? Essa questão a coleta ela é massiva. Aí você imagina, hoje a gente tem uma base de dados de aproximadamente 5 mil usuários, né? Então, assim, muita tem em gente. torno disso. Se 5% resolve sincronizar tudo ao mesmo tempo, nós estamos falando aí de 250 pessoas. Uhum, Então, se 250 pessoas sincronizam ao mesmo tempo, é, se for 1%, 50 pessoas. Antigamente, quando ele começou essa transferência, era uma coisa assim absurda. Hoje a gente uhum. consegue Hoje. transferir 100 vezes mais a quantidade com segurança, né? Aham, exato. E eu acho que é bom ressaltar também, Rafa, que essa questão de online e offline é até um desafio aí que a gente passou, e isso é matéria de jornal, não é o Qualitap que está passando, não. É a Aham. Apple e a Google fechando o cerco, né, assim, para aplicativos que também funcionam offline. Então, Sim, para a gente sim. conseguir fazer um upload na App Store e na Play Store, não é tão simples. É, tem muito mais burocracia. O aplicativo ele tem que ser Nós passamos por estruturado aí isso. em questão de banco de dados, em questão de login, É. acesso, tem que ser de uma forma diferente. Eles têm que conseguir criar um acesso através do app mesmo, né? Então, assim, Uhum. é bem complicado. É. E Nós passamos por isso agora, recentemente, né? Que a gente estava. colocando Agora a nossa ferramenta também funciona na Apple, né? iOS, No é, iOS. E sim, já deu para ver que o nível de exigência é outro com o aplicativo offline. Né? E eu acho que é mais um, igual você falou, mais uma situação onde. Como é que é o negócio da barra empurrando aí, que você falou? empurra Onde. barra puxa. Exato. A construção Eu puxa acho. um pouco de inovação, mas ela também é É, empurrada é, em direção a ela, né? uma que vai acontecer vai ser justamente isso, porque é, é, quando eu chegar numa situação onde as lojas não vão querer mais vender aplicativos offline, né, eu É, vou, eu vou ter que simplesmente falar pro meu cliente, não, agora você não consegue nem baixar. Né, exato. igualzinho as É questões igual a questão do Android. Eles você atualizaram o falava Android. Eu não do tenho o que sistema fazer, não foi operacional. a vida. Exato. Isso é muito importante ressaltar, porque a gente tem que seguir a tendência do mercado, né? Uhum, Então, não tem jeito. O, essa questão do iOS aí foi um aprendizado. Eventualmente, nós vamos ter que migrar tudo para online mesmo, porque as lojas estão cercando, mas enquanto der, é, eu acho que é tranquilo. Ó, o Thiago Planas mandou uma pergunta: como fica a segurança das informações na nuvem? Tem backup sempre?
Olha, isso varia de aplicativo para aplicativo. Todos os aplicativos que funcionam e vão falar um Spotify, um Netflix, isso é certeza. O Qualitap também. A gente segue padrão de segurança nível banco, tá? Sem dúvida. Então, uma vez que subiu as informações, então, como funciona, qual que é a dinâmica do aplicativo? Antes de ir para campo, o usuário faz o download das informações, ou seja, para carregar, né, o aplicativo, que vai funcionar offline, ele vai para campo sem internet, normal, coleta todos os dados que precisa coletar, tira fotos, grava áudio, faz todo o serviço em campo, volta para o escritório, pega a internet e sincroniza. Após essa sincronização, o aplicativo vai falar que deu tudo certo, ou seja, ele deu uma mensagem que foi enviado 100%, e a partir daí já foi espalhado para 6 backups diferentes, tá? A gente tem um servidor em praticamente cada continente do mundo aí, vamos falar, porque na Antártida não tem ainda, né? Mas, e nem na Oceania não tem? Lá nos outros tem? Exato, nos outros temos. Temos backup offline também, que a gente faz periódico, e cada um desses servidores, eles têm pontos de restauração. Então, para cada servidor, ele pode restaurar 24 horas antes, 48 horas antes, 7 dias, 15 dias e 30 dias, se eu não me engano. Então, são esses pontos. O dia anda, os pontos de restauração andam junto também. Então, funciona dessa maneira. E eu acredito que vários outros aplicativos que têm essa dinâmica online e offline funcionam também da mesma maneira, tá? Por exemplo, o Evernote, que é uma ferramenta que eu uso Android, então eu sempre usei para... Evernote é muito bom, né, cara? Vou falar assim, porque eu não uso só para fins profissionais, para fins pessoais também. Então, eu tenho certeza, porque eu nunca perdi minhas informações. Com certeza eles têm banco de dados espalhados aí, até porque a base de usuários também é massiva, né? Então, toda empresa que se preocupa em ser competitiva e se manter no mercado tem que se preocupar com a segurança da informação. Né? Recentemente, nós tivemos, essa semana, lá com o pessoal da Vita falando sobre montagens. Sim. Passamos por uma sabatina muito bem aí, uma sabatina do pessoal de TI, né? Colocando as questões, né, de como é que eram e vamos ter lá uma rotina de ainda salvar e enviá-los um backup mensal, além do que a gente já faz. Sim, mas assim, tanto lá quanto naquela outra oportunidade no Pão de Açúcar também, a gente já veio sendo avaliado muito bem, né? Avaliados, E ao sermos avaliados, né, a gente acaba sendo forçado a adequar, a melhorar, a evoluir, né? De tecnologia. Exatamente. E assim funciona com todas as outras empresas, eu acredito, né? Então, assim, é sempre bom, antes de contratar um aplicativo, saber como que funciona, como que vai ter acesso, porque... Outra coisa, a respeito da segurança das informações, o aplicativo offline, eu acho que é importante a gente ressaltar que enquanto a pessoa está coletando dados em campo, aquela informação ela está vulnerável. Por quê? Ela está armazenada onde, quando está offline? No dispositivo. Enquanto ela está armazenada no dispositivo, se acontecer alguma coisa com aquele dispositivo, igual já aconteceu com um cliente nosso, de deixar o dispositivo cair dentro do concreto no meio da montagem. Então, aquela informação perdeu, infelizmente. Por quê? Porque ela não estava onde os backups acontecem, né? Que é no portal. Então, perdeu um passado curto ali de informação. Exato. Exatamente. Exatamente. Isso então, é assim, normal. mas essa é a única vulnerabilidade, ao passo que é diferente dos aplicativos que funcionam online e offline. Por exemplo, vamos dizer aí, o Spotify, Netflix, que são aplicativos de consumo. Você consome
o conteúdo deles. Você não Agora, envia nada para eles, né? Você só recebe. Exato. Aplicativos de input, igual Qualitab, Evernote, esses aí deixam informações vulneráveis enquanto não está tendo aquela sincronização, né? A partir do momento que sincroniza, fica seguro. Cara, e assim, eu acho que, bom, eu não vejo na nossa área, que é a construção civil, você sair aplicativos de consumo, né? Não, Assim, às vezes tem, igual por exemplo, aquela ideia de ler projeto e tal, né? Mas normalmente é questão de troca, é um processo que está sendo ali. mesmo nesse de ler projeto, a pessoa quer fazer uma observação, colocar um alfinetinho Ela aqui, sobe, né? e rabiscar ali. Não sei. A gente já teve essa experiência de só exibir projeto como uma imagem para ser consulta, mas a pessoa quer fazer uma observação, quer colocar alguma coisa anexada. Então, talvez uma newsletter voltada para construção, mas aí também vai ser 100% online, não vai precisar ter a troca, né? Eu já vi aplicativo offline para construção, mas eu não sei qual que é a precisão, que é aqueles níveis, sabe? Um nível de celular. E dependendo ali é uma ferramentinha. Mas um aplicativo offline, 100% offline, tranquilo. E se o giroscópio do celular estiver funcionando ok, aí... Se tiver caído demais, se ele tiver caído algumas vezes, pode ser que não funcione tão bem, né? Então, assim, ainda é melhor confiar na ferramenta analógica lá em campo, né? Que com ela não tem erro. Exato. Cara, bom, o que você imagina aí pensando nas ideias que tem dentro do Qualitab de futuros produtos e tal, você consegue emplacar algum que não vai ter jeito? Esse vai ter que ser online? Dentro das ideias que tem rodando. Ao passo que as ferramentas forem sendo integradas, que é um processo que a gente começou, né? Primeiro a gente lançou todas as ferramentas e agora a gente está integrando elas, ou seja, uma ferramenta alimenta a outra, porque aquelas informações são complementares, né? Então, ou talvez até as mesmas. Para ter essa integração e funcionar 100%, sem ter, por exemplo, duas pessoas estão usando offline, elas sobem a informação no mesmo local no banco de dados, vamos falar assim. Hoje a gente tem regra para isso, que o que subiu primeiro ou o que subiu por último é aquele que está valendo. Né? Então, ao passo que aquela informação que quando a gente chegar no ponto que uma informação não vai poder sobrepor a outra, a gente vai precisar de estar tudo online, porque quando a pessoa chegar para fazer aquele input, ela já vai ver que a outra instantaneamente a colocou ali, né? Igual acontece com o Google Sheets, 3 pessoas podem editar a mesma planilha ali, então... mas é bom. Exato, então na hora que a gente precisar ter essa comunicação de edição, nós vamos ter que migrar para o online, nós vamos ter que fazer, subir esse degrau, né? Porque informações como FVS, por exemplo, que elas vão para campos, são coletadas, há uma organização ali, né? E às vezes a mesma pessoa vai passar ali e falar aquilo tá ok, aquilo tá ok. Mas a hora que for uma informação de compra, por exemplo, uma informação a respeito de um orçamento, uma informação a respeito de folha, de funcionário. Eu acho que quando a FVS e as demais verificações se aproximarem da tecnologia, da metodologia BIM, sim. Que existe uma maquete única. E você está verificando ela, né? Ou seja, você está enviando informação de que você verificou aquela janela e por aí vai. Sim. Né? Eu acho que aí não vai ter saída mais não, cara. Cara, eu acho assim que o primeiro passo da construção civil que vai evoluir para o online é o de segurança do trabalho. Onde você precisa ter coisa rápida, registro feito e nada pode passar, e você tem que entregar equipamento, e aquilo ali você vai ter que validar com a assinatura digital do profissional ali, que hoje já está acontecendo, né? Então o profissional vai ter que
validar que ele recebeu aquele EPI, e se acontecer algum acidente, você tem que informar naquele minuto. Quando estava para vir aquelas regras do e-social, que depois Deu uma recuada, né? deu uma recuada, a gente já estava pensando nisso, porque comunicação, por exemplo, de um acidente, comunicação de mapeamento de trabalhadores nos locais, né? Então, assim, a gente sempre fala daquele negócio da geolocalização, que é quase que vamos falar, uma frase de folder, né, para venda. O meu aplicativo tem Exato. geolocalização. Se não for um caso desse, onde você está mapeando, onde que cada usuário Não está, no precisa, né? momento que ele está, cara, ninguém vai checar um banco de dados de 3.000 linhas para saber onde que aquela EVS foi verificada, uma por Aham. uma. Né? Ninguém vai, mas agora, quando você precisar ter um mapa de mão de obra, apontamento, por exemplo, cada um está andando com o Apontamento de seu mão de obra, celular é o ali exemplo que eu dentro ia da dar. obra. Né? Cada um está com o celular no bolso. Porque a gente sabe que todo mundo, até assim, a maioria do profissional também trabalha com o telefone no bolso. Né? Então, a gente vai Se não conseguir, trabalha, você pode especialmente, convencionar em prol do controle, né? exato, ou não necessariamente um telefone, mas daqui a pouco surge uma tecnologia com Um chip, onde você vai chip, conseguir mapear todo chipa mundo. o uniforme do cara. Exatamente. E aquilo ali vai ter que ser online, porque quem está de fora vai precisar estar vendo. Às vezes, você está lá no escritório da obra, você quer saber o que seus profissionais estão fazendo no escritório da construtora, fora da obra. Você quer saber o E que não seus vai ser profissionais estão fazendo. um dispositivozinho com um chip que você vai chegar, vai tirar ao final do dia, vai botar no USB para baixar a informação. É uma troca Não, constante. é constante. Hoje a gente já vê que você tem essa tecnologia NFC, tem tecnologia de aproximação. Então, um crachá já funciona com chip, alguns sensores dentro da obra, isso aí. Porque a realidade nos obriga a evoluir para onde que está a necessidade. Então, vamos falar assim, hoje tem muita gente que não está usando cartão de crédito mais porque tem que encostar, tem que digitar a senha, chega o celular próximo, nem encosta e já paga, né? Então, daqui a pouco nós vamos ter que começar a mapear a mão de obra dessa maneira, por exemplo. Eu mesmo, cara, com essa pandemia aí, eu não tô saindo de casa com carteira mais. Depois que minha carteira de motorista foi pro celular e você paga com aproximação, acabou. Sai com o celular, Eu Se precisar, passo coloca o dias sem dinheiro saber no onde é que bolso tá minha também carteira. Não. para ter uma emergência ali, já era. Exatamente. Né? Cara, a gente está aproximando no final do tempo aí. Tem No mais fim, alguma né? observação, alguma pergunta aí que o pessoal colocou? Cara, Você. as perguntas se esgotaram aí por hoje. Tá. Então tá, para a gente terminar a questão, eu pensei aqui, beleza, nós já pensamos quais seriam os tipos de ferramentas que não teriam jeito, tem que ser online. Agora, quais seriam Sim. as ferramentas que não tem saída? Teriam que ser offline? Que No você momento de imagina assim? hoje, no momento de Não, hoje, qualquer uma talvez que. não hoje, mas assim, mais para frente, será que vai sobreviver alguma que vai precisar ser offline para a nossa. Cara, a partir do momento que a infraestrutura de telecomunicação tiver popularizada e a qualidade for minimamente boa em todos os lugares, né? Vamos falar assim, Uhum, foi pelo menos 90% deles, porque assim, é, é muito difícil cobrir todo o território, né? Mas a partir sim. do momento que isso aí já tiver um pouco mais avançado, com certeza nós vamos ter tudo migrado para o online, porque aí realmente não vai ter necessidade, né? Hoje, É, o grande desafio e os obstáculos pelos quais a gente não vai 100% para o online é essa questão de não conseguir ter sinal de internet, em alguns lugares nem de telefone. Então, a grande barreira é a infraestrutura. sim, E a não. mentalidade do construtor também, né? Porque daqui a pouco a infraestrutura está aí, a possibilidade de colocar tudo online vai estar aí, mas ainda vai demorar um pouco para a construção ser empurrada em direção a essa inovação, que não digo nem inovação, mas a esse tipo de tecnologia, que vai ser talvez contratar mais modems para dentro da obra, vai ser ter que comprar aparelho de repetição de internet.
para Você- onde for, A né? turma vai se ver igualzinho aquele patrão meu lá em 2000, que era, pô, agora eu vou ter que ter internet na obra, mas Vou ter agora que ter assim, internet na tem em todo. todo canto, né? Em todo Aí canto, por pergunta sinal se algum bom. engenheiro quer trabalhar numa obra onde não tem internet. É, Essa exatamente. fica difícil demais. Hoje é bem complicado isso, né? É. Doutor, acho que foi isso. Cara, é isso aí. Varremos um assunto. Agradecer ao pessoal aí, a presença, né? Muito obrigado aí, a presença de todos. Lembrar que estaremos aí toda quinta. Quinta-feira, mesmo bate-horário e bate-local, né? Exatamente. É Trazendo isso aí, então, conteúdo aí de pessoal. qualidade para a turma. Muito obrigado, viu? Valeu então, pessoal. Um grande abraço. Valeu, velho. Valeu, Rafa. Abraço.